Fala investidores, sejam muito bem-vindos. Um vídeo rápido para comentar principalmente as operações que a gente tem aberto, né? Eu queria trazer algumas informações aqui relevantes a essas posições que a gente tem. Então, um overview aí, um fechamento semanal para você ter um entendimento um pouco maior ali do que acontece, né? Se você estiver com essas posições em aberto. Então seja muito bem-vindo aí ao meu canal. Se não for inscrito, né, já fica o convite para que se inscreva. Esse é um conteúdo exclusivo para os membros aí do método SGR, né? Então, por gentileza, né, não custa nada deixar aquele like ali, aquele comentário, né, me trazer aí seu feedback se esse vídeo, né, te ajudou de alguma forma. Então, primeiramente, eu vou trazer informações aqui das operações no Excel. Então, a gente tem são 8 posições, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operações em aberto. Eu, pessoalmente, não gosto muito de ficar com muita posição em aberto ali, mas o mercado vai dando oportunidades e eu sei também, né, que alguns investidores acabam, às vezes, entrando ou não entrando em todas as operações, né? Então, por isso que às vezes a gente acaba excedendo um pouco ali o número de operações simultâneas, mas a principal intenção, às vezes, é atender, né, aqueles que, às vezes, não pegam trade, não pegam uma venda, né, não pegam alguma operação ali e oportunidades acabam surgindo. Então, vamos lá. Como é que é o esquema dessa planilha? Esse aqui é o quadro que vocês recebem todos os dias lá no grupo, e aqui tem o que, né? Se o alvo 1 foi atingido, se o alvo 1 não foi atingido, né? A gente tem a performance aqui de cada ação, então a gente tem aqui as informações de cada operação. O que eu quero trazer aqui, né? Qual que é o risco que eu tenho em todas essas operações, né? Pô, tem 8 operações em aberto, né? Algumas com parcial feita, então a gente tem das 8, 4, né? Tem as parciais feitas, e se tudo der errado, né? Eu gosto sempre de fazer a conta de trás para frente, eu não gosto de ficar fazendo a conta da frente para trás, né? Então eu gosto de fazer uma conta se der errado. Então geralmente eu começo qualquer operação, qualquer trade, qualquer estratégia de investimento hoje em dia, eu geralmente olho assim, pô, o que acontece se der errado? Qual é o meu pior cenário possível? A partir do pior cenário eu vou conseguindo ali gerenciar. Então, das operações que eu tenho aberto, por exemplo, o risco de FRAS 3 não tem risco, né? É uma operação que já está com stop gain. Então, se estopar, né, o stop ali nos 15,95, a gente já ganha 4%, a gente já garante nessa operação. Então, essa é uma operação que já não tem mais risco ali envolvido nesse trade. Então, é uma operação que está sem risco. A gente tem BBSE que não tem parcial feita. Então, é uma operação ali que se estopar, dá 4% de stop. A gente tem Agro, que é uma operação ali que não andou, né? E ela tem um risco ali entre as operações um pouquinho maior, né? 7,8% ali, se der errado, né? Então, se ela der errado, o stop ali, 7,84%. A gente tem SUSB3. Então, SUSB3, a gente garantiu uma parcial, né, da operação. E se a gente sair, né, se a gente tomar o stop ali, a gente fica com 5% para trás. Então, operação em andamento. A gente tem Vale 3 também. Então, Vale 3 também, parcial feita, se der errado, menos 2,80. A gente tem PRIO. Então, PRIO é menos 2,71, né? PRIO é uma venda, então vamos ajustar esse cara aqui, né? Ao contrário, PRIO é uma venda, então vamos colocar esse stop para cá, esse stop para cá, aí aqui vai ficar negativo, então a PRIO é uma venda, então negativo. Aí eu tenho o trade de Ambev também, que não andou ainda também, mas está lá perto do 0 a 0. E tem o TASA aqui também, então TASA, então vamos pegar de TASA e inverter aqui, que TASA também é uma operação vendida aqui. Então vou colocar aqui. Então meu risco ele é negativo. Então vou colocar aqui. Então se tudo der errado, todas essas operações vierem a acontecer o pior cenário possível, né? O mercado subir, as que a gente tiver comprado cair e as que a gente tiver vendido subir, tudo tem que dar invertido aqui para a gente estopar todas. Então eu tenho um risco total aqui de 24%.
Aí o que acontece? Você vai falar, pô, Ricardo, nossa, quanto stop eu tenho aí, né? Pô, 24%, imagina se tudo der errado. Mas é o seguinte, né? A gente tem a estratégia em andamento. Então, no acumulado da estratégia, eu tenho 121% de resultado. Eu tenho 121% de resultado. O track está todinho aqui para trás. Então, o track está todinho aqui para trás. Ó, recebi, tá aqui o track. Então, o track até a última operação encerrada tá aqui. Então, tem 121% de resultado. Eu confio na minha taxa de acerto. Eu tô com 61% de taxa de acerto, né? Vezes 39% de taxa de erro. E eu tenho uma média de ganho maior do que minha média dos stops, né? Então, com base nisso, esse é o pior cenário possível. Eu tomar 24% de stop aqui em todas as operações, o que faria com que eu ficasse com o track ali dentro dos 90% de ganho e azedaria minha taxa de acerto, né? Mas aí convenhamos, né? Vamos ser sinceros. Para dar tudo errado aqui, né? Pô, em 8 operações tomar stop nas 8 é um cenário extremamente ruim, né? Aquele cenário de muita falta de sorte também. Então eu queria só compartilhar esse estudo com vocês aqui. Por quê? Porque é importante a gente fazer a conta de trás para frente, né? A gente colocar no Excel e falar assim, bom, se tudo der errado, o que acontece, né? A gente geralmente olha assim, né? Bom, se tudo der certo, o que acontece, né? E eu queria trazer esse ponto aqui de se tudo der errado, o que acontece aqui. Então, essa é a matemática da coisa aqui. Fiz junto com vocês até, eu estava com essa curiosidade, né? Eu tava uma parte do meu dia aí pensando exatamente nesse número que eu fiquei, pô, tô com 8 operações em aberto, e é isso, se eu tomar os 8 stop, o que acontece, né, com o restante do meu histórico, né? Então, para quem está posicionado junto com a gente aí em todas as operações, talvez seja próximo o número, talvez seja diferente, né? Mas é para ter ideia e para trazer também um insight aí para que vocês às vezes reforcem os estudos. Agora eu vou falar dos gráficos, né, dessas operações que estão em aberto. Então, primeiro passar Ibovespa. Então, fechamento do Ibovespa nos 124 mil. O que me chama atenção nesse fechamento do Ibovespa foi um candle feio. Então, deixou um candle com cara de correção. Pode vir correção, pode não vir, né? Só um candle feio que enroscou num 50% de toda essa perna de alta, né? Então, eu tracei toda essa perna de alta aqui, que é uma perna de alta do mensal, do gráfico mensal, né? Ó. Então, eu fiz a expansão de toda essa perna de alta, né? Daqui de baixo, movimento de correção e lá para cima. E o mercado enroscou aqui no que é os 50% dessa expansão. Então, uma correção aqui não é ruim, né? Para a gente que quer um mercado no rally de alta, né? Então, a gente quer uma correção até aqui, essas médias encostar um pouquinho aqui, né? Mercado dá uma aliviada aí nos indicadores, né? Essa média de 21 chegar aqui perto. Para quê? Para o mercado continuar, né? E quem sabe visitar lá os 61% dessa perna de alta ou até mais lá para cima, chegando lá no 100%, né? Então, o Ibovespa deixa um fechamento feio, mas, né, a correção dentro de um movimento de alta ainda, né? Parece que ele quer romper realmente toda essa consolidação ainda, né? Precisa confirmar esse movimento, mas aparentemente ali, né, mercado querendo andar, né? Já está indo aí boa parte do rally do final de ano. Agora eu vou passar os papéis da carteira que a gente segue posicionado. Então, FRAS 3, stop gain, fechamento no diário, né? Já tinha deixado um fechamento feio na semana passada. E essa semana entrou um pouco mais de correção. O que me deixa tranquilo ainda na operação é volume ascendente, né? Então, o volume crescendo aqui é um sinal bom para a operação. BBSE, né? Trade do semanal, entrada de volume também, um trade que eu pessoalmente gosto bastante, gosto do papel também, né? Uma entradinha que tem a característica do semanal, né? Uma entrada nesse candle aqui, né, nesse PC de compra, e mercado enroscado aí 2 semanas, tranquilo por enquanto, operação que eu gosto, um papel muito bom aí. Agro 3 é a operação que não andou, né, o stop tá lá, pensando um pouco, se ajusta um pouco esse stop, dá uma enforcadinha nele, ou não, mas uma coisa que vem de positivo é, né, o stop tá ficando abaixo dessa média de 200 aqui, então a média dá uma protegida um pouco a mais no nosso stop aqui nessa operação. Então, além do mercado respeitar muito nessa região dos 23
aqui, 23,88, ainda tem essa média de 200 encostando aqui, né? Então acho que vale a pena às vezes aguardar um pouco ainda, né? A operação não deu certo, foi uma operação que foi pelo gráfico semanal, né? Olhando a média de 21 ali, um PC de compra, e a média segue ascendente, né? Olha lá, 23,72, aí se a gente colocar nessa semana, que foi a semana de entrada aqui, a gente vai ver, olha lá, 23,85, média subindo, aí aqui 23,87, média subindo, e aqui 23,93, então média subindo. Então o PC de compra continua válida a entrada lá em cima e não acionou o stop. Aí Suzano também, PC de compra, né? O dólar deu uma apanhada, Suzano apanha também. Então mesma coisa, né? Média de 21 continua ascendente aqui. E daqui a pouco o stop também abaixo da média de 200 do semanal. Então fica stop bem protegido. Vale deixou um fechamento acima dessa retração de 50, né? Então fechamento interessante. Mas outro papel também, que se entrasse um movimentinho de correção para pegar impulso, né? Ele poderia até pegar uma impulsão aí para ir mais longe ainda. Mas Vale rompeu realmente a consolidação, né? Ficou para trás esse range de preço, né? E Vale ficou nesse comportamento, né? Todas as vezes que rompeu essa região foi buscar lá em cima os 90, né? Se vai lá, eu não sei, né? Mas se ela continuasse esse ralizinho de alta, seria interessante para nós e para o mercado também, né? A gente tem muita gente carrega Vale na carteira aí, né? E seria algo bem positivo. Prio é venda, né? Petróleo fraco, né? Deixou um PC de venda bem bonito, Prio, parcial feita, né? Vamos ver como é que ela abre na semana, talvez dê para dar uma enforcadinha nesse stop, fechamento um pouco para dentro ali do nosso range de entrada, mas trade também tranquilo por enquanto. Ambev quase que deu a parcial, não veio a parcial. Aí eu vou aproveitar para os que estão assistindo o vídeo aí, comenta aí se vocês acham ruim que eu às vezes antecipo o alvo, ou antecipo uma saída parcial, um alvo 1 ou um alvo 2 ali. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu recebi alguns questionamentos de tipo de, pô, você antecipa o alvo, mas por que eu antecipo o alvo? Para evitar isso aqui, ó. O mercado foi quase no alvo lá. Aí eu recebi essa crítica, né, barra sugestão aí de, pô, mas pô, tem que ficar cancelando ordem, tem que ficar, pô, eu preciso entrar no mercado lá, meu, mas operar renda variável gera trabalho, né? Não é algo que você vai fazer assim sem ter trabalho. E numa situação dessa aqui, ter antecipado a parcial aqui, teria colocado um lucrinho no bolso, né? E o mercado voltou. Então, tipo, às vezes por causa de 1, 2 centavos ali, 10 centavinhos, às vezes a gente acaba deixando a parcial na mesa. Então, você que está escutando aí, me dá um feedback aí em relação a essas antecipações, né? Eu, como a gente fica na tela aí boa parte do dia, quando a gente vê a oportunidade de sair, de encerrar a posição ali, nem que for um pouquinho antes, eu enxergo que vale a pena, tá? Então eu acabei ouvindo, né, a sugestão desse cliente, né, e alguns outros que já tinham feito esse comentário e resolvi não mexer. Aí voltou esse trade de Ambev aí na cara praticamente, mas segue o call ainda, né? Tranquilo, nem no preço de entrada ali voltou. Aí Itasa 4, vendinha, né, de Tasa que faz um movimento bem interessante, então rompimento de fundo aqui, né? Então a gente pega essa movimentação aqui, né? A gente pega o rompimento aqui de fundo, né? Então tem esse rompimento de fundo, o mercado volta para as médias, né? Então deixa um PC de venda ali e a ideia é que o mercado venha pelo menos testar essa região de fundo aqui, né? Faça essa movimentação. Então PCzinho de venda ali, não deu parcial ainda, volume ok. Tasa 4, então um tradezinho, uma vendinha bem interessante, papel que soltou um resultado meio fraco aí também, de repente uma coisa ajuda a outra, e se perder, né, essa milquinha que está negociando aí, tem espaço para dar uma sangrada bem forte, né, tem alguns níveis de suportes intermediários aqui, né, tem esse ponto, mas eu acho que o ponto mais relevante mesmo dessa movimentação é lá embaixo, né? E se vier lá, aí dá um baita de um tradezaço, né? Então, tá aí o comentário dos ativos. Aí na segunda-feira de manhã eu já vou passar as oportunidades ali que eu vejo para o dia, tá? Então a gente conversa ali na abertura da sala ao vivo e no demais, se vocês precisarem, estou à disposição. Mais um videozinho aí para dar um feedback das posições e trazer essa análise ali de risco, né, de todas as posições ali
consolidadas. Um grande abraço, investidores!